Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam cheios de saúde, do amor de Jesus. Então, hoje a tia está aqui para falar sobre Marta e Maria, ou Maria e Marta, né? Elas eram as irmãs de Lázaro. Vocês lembram da história bíblica que diz onde Jesus ressuscitou Lázaro? Então, Jesus, ele foi convidado por Marta para visitar a casa deles e fazer uma refeição com eles, não é? E aí, ele, os discípulos, e eles estavam lá conversando, falando, né? Que Jesus gostava muito de pregar, de falar coisas boas, as boas novas da espiritualidade. E aí, ele estava conversando e falando, e Marta estava lá trabalhando, correndo de um lado para o outro. E Maria, ouvindo aquelas palavras de Jesus, ficou maravilhada. E ela não foi ajudar sua irmã, ficou sentada, ouvindo as histórias de Jesus, as suas palavras bonitas, cheias de carinho, de ternura, né? Cheios das obras de Deus, do Espírito Santo. E Jesus observou. Antigamente, as mulheres não podiam ficar muito perto dos homens, né? Não era o costume da época. Então, Maria estava lá no cantinho, quietinha, e aí ela foi, ajoelhou e começou a ouvir aquelas palavras lindas e se sentou e ficou lá ouvindo, esqueceu, perdeu a noção do tempo. Esqueceu que tinha que ajudar a irmã, mas aproveitou Jesus falando. E Jesus não perdia nada, né? Muito esperto, olhava por todos e percebeu Maria lá ouvindo, né? E toda feliz, agradecendo aquelas palavras bonitas em pensamento. E Jesus sentia tudo. E Jesus, sentindo aquela alegria do coração dela, do espírito dela, ela estava se alimentando das palavras de Deus, né? Só que Marta estava lá correndo, né? Ela convidou, só que ela não estava preparada para receber, né, Jesus e os seus discípulos. Então foi uma correria. Naquela época não tinha TV, não tinha geladeira, fogão era a lenha, né? Então tinha que cortar a lenha, tinha que pegar água num poço, não era água encanada. E ela só tinha uma serva e pedindo ajuda para a serva, e a irmã lá ouvindo. E aí de repente ela perguntou: onde está Maria? E aí ela foi lá até a sala, e aí ela viu a Maria ouvindo a conversa de Jesus, né, o seu diálogo lá, falando coisas boas, as boas novas. E de repente Marta olhou para Jesus, e aí eu vou ler para vocês a partinha da Bíblia, tá? Que falava assim, ó, em Lucas, capítulo 10, versículo 38 da Bíblia. Então falava assim, Jesus, aí a Marta pergunta para Jesus, né? Senhor Jesus, mestre, pede para que Maria me ajude, né? Eu tô aqui toda atarefada, precisando de ajuda, e ela tá aí ouvindo e não me ajuda. E aí Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Bonito, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que a Marta estava muito preocupada com coisas assim que ela poderia ir fazendo aos poucos. Ela teria que aproveitar mais as suas visitas, né? Não precisava se preocupar tanto em arrumar a casa, em limpar, em deixar tudo em ordem. Não, as coisas podiam ser feitas devagar. E aí, o que Jesus quis nos ensinar? Que tudo que a gente aprende em relação aos ensinamentos de Jesus, a gente guarda em nosso coração. Tudo que a gente aprende, tudo. Esse corpo, a gente vem como um bebê, né? É como se quando a gente nascesse, viesse uma cartilha. Sabe quando você entra para a escola? E aí, você entra sem saber nada, né? É igual quando a gente nasce, a gente vem sem saber nada. E a gente vai aprendendo, né? E o que a gente leva para a espiritualidade foi a caridade, as coisas boas que a gente faz aqui, né? E aí, Jesus, ele quis nos dizer isso, que nem só de pão o homem vive, mas da palavra de Deus também. Nós precisamos muito, né, ouvir o que é espiritualidade, o que é o nosso anjo protetor, o que Jesus quer nos dizer. Às vezes, a gente sabe que tem que fazer aquilo porque nós estamos aqui para aprender a nossa cartilha, né? Somos uma cartilha em branco quando nascemos, igual quando a gente vai para a escola. Aí começa a aprender as vogais, né? As consoantes. Então, é a vida nossa, é a nossa vida, o nosso livre-arbítrio. Quando a gente vem zerado. E quando a gente desencarna, que nem a tia já falou para vocês, que o espírito continua vivo, né? A gente só troca de espaço, né? Então, o nosso corpo físico fica, mas nosso espírito vai até Jesus, até Deus, o plano espiritual. E lá o que a gente leva? Tudo que a gente aprendeu aqui. E também levamos as coisas que a gente fez de errado. Só que se nós nos arrependermos, nosso espírito fica mais leve. Então, Jesus quis dizer isso. Marta, para de se preocupar um pouco, né? E tenta ouvir, porque ela não aproveitou Jesus. Depois que Jesus ficou lá aquele dia com eles, ela não pôde aproveitar, ficou nos seus afazeres domésticos, com as suas obrigações. Podia ter deixado para ouvir Jesus, porque depois de algum tempo, Jesus foi crucificado, né? Então ela perdeu uma oportunidade de ouvir as palavras de Deus, de ouvir o que o nosso Mestre Jesus queria nos ensinar. Então é isso que Jesus quer da gente, né? Que a gente aprenda, porque essa vida é como se ela fosse uma escada. Cada dia a gente sobe um degrau e vai aprendendo. Subimos 2 degraus. Se cometemos algum erro, voltamos de novo para aprender tudo outra vez. E a gente não leva roupa daqui, quando a gente desencarna, que a gente morre, a gente não leva. A gente não leva roupa, a gente não leva joia, a gente não leva nada. Só o que a gente tem no nosso coração. E é isso que Jesus falava. Que as nossas ações são os bons frutos, né? Então nós devemos ter as mãos de Marta, porque ela era muito trabalhadeira, ela fazia muita caridade, e o coração de Maria, né? Que é um coração doce, um coração que aceitava as explicações, que aceitava a sua educação, que ouvia e guardava para si, e com aquilo ela foi aprendendo. Era uma luz na vida dela, que começou a aprender igual a cartilha. Quando a gente aprende a ler, não esquece mais, né? Então, a nossa encarnação, Deus nos dá esse corpo para a gente aprender, tá bom? Então, é isso que Jesus quis dizer, tá bom? Que a gente tem que escolher a parte boa do nosso aprendizado, tá bom? Não ficar pensando besteira,
Às vezes você pede as coisas para Deus. Ai, Deus não me ouve, Jesus não me ouve. Senhor, espiritualidade, por que vocês não me ouvem? Não é assim. A gente tem que esperar para ver se a gente tem merecimento para receber aquilo. E é tudo no tempo de Deus, tá bom? Então vamos tentar viver a nossa vida assim, com as mãos de Marta, fazendo caridade, tratando bem o nosso próximo, com muito amor, muito carinho, nos colocando no lugar do outro, para ver se aquela situação tem que ser criticada mesmo, né? Porque se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente não vai conseguir amar nosso próximo, ter respeito, a gente só vai começar a ver os defeitos, igual a Marta viu. A Marta viu que a Maria estava sentada lá, mas não viu que a Maria estava ouvindo as palavras de Jesus, ela estava alimentando o seu espírito. Então vamos ler a Bíblia, vamos fazer as nossas orações todos os dias, vamos respeitar nossos pais, os mais idosos, tá bom? Vamos ajudar em casa, mas também não vamos perder tempo com bobeiras, com irritabilidade, com nervosismo, com afobação. Não! Vamos levar, e quando terminar esse dia, vamos sentar e pensar: o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo? É um aprendizado, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser e a espiritualidade nos ajudar, tá bem? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.